Hoje nós vamos conhecer o Sistema de Informação Hospitalar, que tem como finalidade registrar todos os atendimentos provenientes de internações hospitalares que foram financiadas pelo SUS. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom, a gente veio colher informações sobre o Sistema de Informação Hospitalar e a gente queria iniciar exatamente qual a finalidade desse sistema. E se ele tem algum fator, algum sistema precedente a ele que deu origem a esse sistema. Bom, o Sistema de Informação Hospitalar, o principal objetivo é você coletar as informações do que acontece em relação às internações, né? Como os outros sistemas, cada um vai ter seu objetivo. O da internação é justamente para coletar informações hospitalares, né? O que acontece no hospital. Esse sistema de informação, ele hoje é descentralizado, então todos os municípios eles têm gestão sobre esse sistema e ele permite coletar mais de 50 variáveis. Então, através desse sistema, a gente pode coletar, digamos, informações sobre sexo, sobre idade dos pacientes, sobre diagnósticos, quais são os diagnósticos mais recorrentes, a permanência no hospital também, a gente consegue tudo tirar dessas informações coletadas. São mais de 50 variáveis. Se vocês imaginarem, exames, materiais utilizados nesse internamento, tudo isso a gente consegue retirar desse sistema. É um sistema bem completo. E essas informações, depois de colhida, ela se dirige a esse sistema e aí depois disso, qual é a finalidade de portar essas informações? Vocês desenvolvem atividades a partir dessas informações, dessas 50 variáveis? Assim, o objetivo principal, como já falei antes, é a gente coletar para enviar para o nosso gestor principal, que hoje o nosso gestor principal é o município, a Secretaria Municipal de Saúde. E a gente coleta essas informações, como todo sistema de informação, ele vai subsidiar tomar essas decisões, né? Saber por que a população está adoecendo, qual é o principal taxa de permanência, por que esse paciente está demorando tanto no hospital, quais são as principais patologias que estão sendo afetadas nessa população e assim por diante. É o objetivo de cada sistema de saúde, né? As informações, elas são coletadas por hospitais? Do CIH, sim, por hospital, cada hospital. Aí como é que vai funcionar? Vocês estão pesquisando o sistema, o SIH, né, que é o CI. Antes do CI, a gente tem esse sistema aqui, que a gente chama de CIS-AIH-01, que é esse sistema aqui. Aí cada hospital, ele é responsável por alimentar esse sistema aqui. Então a IH que eu trouxe aqui para vocês dar uma olhada, é essa folhinha aqui. Essa folhinha é o principal. Tudo começa a coleta de dados pela essa IH. É a partir dessa IH que a gente vai ter a conta do paciente no final da internação. Então, aqui que vai ter os dados principais do paciente. É aqui que o médico vai solicitar a internação do paciente e vai dizer o porquê que ele está precisando internar esse paciente. Então, tudo vai girar em torno da IH. Então, quando você finaliza um prontuário, a IH ela vai fechar a conta. Ela vai ter um código. Esse código aqui é o código principal, que ele diz qual foi o motivo principal que esse paciente se internou. No caso aqui dela, ela botou um código aqui, digamos que seja, ele solicitou dizendo que o paciente precisava de uma correção da coartação da aorta. Então, provavelmente é um paciente de vascular ou de cardiovascular, né? Então, o médico solicitou a internação dizendo que o paciente precisa disso, certo? Então, todos os pacientes do hospital possuem essa ficha. Se ele internou, ele precisa automaticamente gerar uma IH. O médico tem que solicitar o internamento dele. É uma ficha por procedimento? Essa IH, não, a IH, não é necessariamente uma IH por internação. Um mesmo paciente pode ter várias IHs. É como você disse, é por procedimento. Se ele solicitou digamos aqui, foi uma correção, né, da aorta, então provavelmente ele solicitou uma cirurgia. Então ele solicitou, então o paciente fez a cirurgia, mas se de repente o paciente precisar de outra coisa dentro do hospital, dentro do internamento, ele vai solicitar outra autorização, outra IH. Então de repente o paciente fez uma cirurgia, mas desenvolveu uma pneumonia. Então o paciente deixou de ser cirúrgico, passou a ser clínico. A partir daí eu preciso solicitar outra IH. Mudou o quadro clínico do paciente, mudou o objetivo daquele internamento, eu já solicito uma nova IH. Quem faz a autorização? Médico? A autorização quem faz são as médicas auditoras aqui nas contas médicas. Era para ser assim, no momento que ele pede a autorização, em 24 horas mais ou menos, o gestor tem que liberar essa internação. Não acontece assim, né?
Ele geralmente passa por toda a internação. Quando o prontuário chega aqui, as médicas auditoras avaliam esse prontuário e vê se realmente o que ele pediu, ele fez. Eu pedi uma cirurgia cardíaca. Será que eu fiz uma cirurgia cardíaca? Então ela avalia. Se ele não fez essa cirurgia, ela busca ver o que foi que ele fez realmente e coloca o código correto. Às vezes ele veio fazer uma cirurgia cardíaca, mas não fez. Ele só se internou para fazer uma medicação. Então ela muda o código e coloca o códigozinho do que ele fez. Toda doença, todo diagnóstico tem um código. Então, as informações prestadas aí vão As informações prestadas aqui, aí como é que funciona? Quando o prontuário chega pra gente, ele tem uma estrutura que é obrigatória. Tem que ter uma IH, tem que ter uma ficha de primeiro atendimento preenchida, justificando, e tem que ter a parte médica e multiprofissional, né? Essa parte aqui é do acolhimento, né? A classificação de risco. E aqui a gente começa o prontuário de fato, né? Que são as prescrições médicas. Então, o paciente tem várias prescrições médicas, uma prescrição por dia. As evoluções médicas, que também deve ser uma evolução por dia, cada 24 horas. E a parte da enfermagem, multiprofissional, nutrição, também tem que ter evoluções, curativos, oxigenoterapia. Tudo isso eles vão descrevendo aqui ao longo do prontuário, ao longo do internamento. E todo prontuário também deve ter um fechamento. Tem que saber porque o paciente saiu. O paciente veio a óbito, o paciente saiu por alta curado, uma alta que vai precisar voltar para o ambulatório. Tudo isso também deve ter no prontuário. Então, deixa eu ver aqui. Isso daqui não tem a fichinha de alta, mas geralmente a enfermagem coloca paciente de alta hospitalar, paciente de alta, ou às vezes um relatório médico dizendo paciente de alta necessitando retornar ao ambulatório daqui a 15 dias. Então, esse é o fechamento daquele internamento. E a partir de folhear esse prontuário, como eu falei para vocês, os faturistas, eles vão folhear esse prontuário, vão buscar todas as informações e a partir daí que eles vão colocar tudo em código. Então, esse código ele vai botar o IH principal, o procedimento principal, como eu expliquei para vocês, qual foi a quantidade e aí alguns outros códigos que vão subsidiar, como por exemplo, qual é o CBO do médico que pediu. O CBO é qual é a especialidade daquele médico, também é obrigatório colocar. Então, tudo isso eles vão colocar exames, uma TC de crânio, uma arteriografia, um raio-x, tudo isso a gente vai colocando aqui em forma de código. E depois vai ser digitalizado. Aí depois disso, que o faturista faz isso, a gente passa para a pessoa que digita, que no caso é Marielle. Aí Marielle vai pegar todos esses códigos, toda essa codificação e vai colocar nesse sistema que eu falei para vocês, que é o CIS AIH01, que é o que cada hospital tem um. Aí ao final, quando a gente termina a produção do mês, terminamos a produção do mês, né? Faturamos 800 AIHs, colocamos no sistema. Aí nós finalizamos essa produção num arquivo, e aí esse arquivo é enviado para o gestor local, que é a Secretaria Municipal de Saúde. Esse gestor local é que possui o SIH. E aí ele consolida todo aquele sistema, vê erros, vê tudo, finaliza e envia para o Ministério da Saúde. Então esse fluxo ele acontece todo mês. Todo mês. Todo mês a gente fecha. Um fluxo mais ou menos de 30 dias a gente vai enviando. Todo mês tem uma datazinha que a gente tem que enviar, que é a data limite. Tem alguma relação com o DataSUS? Tem. O DataSUS é o sistema que delimita tudo. É ele que traz as datas pra gente enviar, é ele que traz todas as atualizações do sistema. Tudo isso é do DataSUS. A gente vai se basear no DataSUS. É ele que vai regulamentar. Ele vai regulamentar todas as funções do CI. Tudo isso. E aí, a partir disso, que a gente tem o fechamento da conta. De quanto a gente, por exemplo, faturamos R$1 milhão em procedimentos. Faturamos 1.500.000, entendeu? É a partir dessa consolidação das AIHs que a gente tem o valor que o hospital realmente gastou, digamos assim. O nosso hospital ele não recebe por produção, mas ele poderia receber, né? Vocês sabem que os hospitais eles têm a renda fixa e tem os que são por produção. O da gente é fixo. Independente do que a gente gasta, a gente sempre vai ganhar um valor X. Mas tem alguns hospitais por aí que são por produção. Hospitais particulares são por produção. Por isso que cada detalhe é importante. No hospital particular, o Udão. Aqui no hospital público a gente não considera isso. Mas se a gente recebesse por produção, aí todo esse consolidado ia virar dinheiro que ia ser repassado pra gente. E quais são os principais problemas na coleta das informações? O principal problema é a precariedade e os dados incompletos dos profissionais de saúde. É como se não desse tanta importância ao que eles vão escrever. Eles fazem muito mais do que escrevem. Então, tem curativo que não é registrado, dependendo da rotina do dia a dia. Se for um dia mais cheio, a maioria das informações não são repassadas por papel e a gente acaba perdendo essas informações. Então, o procedimento primário
é que fragiliza essa O procedimento dos profissionais na assistência, que são os profissionais que alimentam esse prontuário, eles acabam deixando de desejar na maioria das evoluções, do que eles escrevem. E aí acaba chegando muitas informações, muitos procedimentos que são feitos não chegam pra gente, não são anotados em prontuário. Consequentemente, a gente não consegue passar pro sistema. Então a gente perde muito com isso. Então tem muita coisa legível, rasura, tem muita rasura aqui. Então, o prontuário é um documento legal, né? Não deve ter rasura. Como vocês aprendem, quando a gente escreve, nunca deve rasurar. E tem muita rasura. Rasura em descrições cirúrgicas, em evoluções. Realmente isso impacta bastante aqui. Voltando para a questão financeira, uma das vantagens seria esse controle do que se gasta dentro do hospital? Sim, é o principal. Se a gente ganhasse por produção, seria assim, importantíssimo a gente saber o que a gente realmente está gastando. É por isso que eu digo, quanto menos a gente escreve, menos a gente ganha. Então, se a gente ganhasse por produção, a gente teria que prestar mais atenção ainda no que a gente está escrevendo. Não que não seja importante, porque a gente não ganha. Mas, assim, cada detalhe seria indispensável, porque a partir do que a gente escreve, o que a gente informa, é o que viria o retorno financeiro, entendeu? Acho que enquanto só isso. Para finalizar, você pode descrever o que é o SIH. Como é que você descreveria? Eu acho que é um sistema extremamente importante, né? É um sistema que traz informações, que subsidia muitas decisões. O prontuário, ele dá importância, a principal protagonista dessa história toda é o prontuário, que às vezes é deixado de lado por muitos profissionais. A gente aprende muito a fazer, e acaba deixando por desejar a parte da escrita. Então, assim, esse sistema de informação hospitalar, ele é importantíssimo por isso. Ele traz a realidade do hospital, ele traz o que a gente faz, o que a gente gasta, quais são os principais, o que é que a gente atende mais, né? Então, assim, é um sistema de todos, tem importância tanto quanto os outros, mas, assim, é um sistema realmente muito importante, né? Porque o volume é muito grande de internações. É a questão do SUS, a questão do acesso, então é muito importante a gente saber essas informações dentro do hospital. Vocês têm mais alguma dúvida? Leram o manual? A gente leu, a gente tá se familiarizando ainda assim. Porque pra gente era algo muito solto. Essas informações, como seria esse sistema. Mas eu acho que... Assim, a IH é basicamente isso, vai gerar em torno da IH. A IH, quem solicita, quem pode solicitar? Vocês chegaram a ver isso no manual? Quem pode? Sim. E agora, uma coisa que ficou em dúvida. Há algum critério que possa ser rejeitado? Tem, existe sim. Tem, a depender do que o médico solicita, a quem vai autorizar aquela IH, ela pode não ser autorizada. Ou, no caso, por exemplo, às vezes eu solicito uma internação com código, peço alguma coisa assim mirabolante, então na hora da auditoria ela não concorda, a médica ou o médico não concorda e coloca um código de atendimento de urgência e emergência, que só dá direito a 24 horas. De internamento. Geralmente acontece isso. Então, aí ela tem essa permissão, tem essa liberdade liberdade de auditar o prontuário, saber realmente se foi feito, se aconteceu ou não. Caso ela perceba que não existe aquilo ali que ele pediu, ela muda o código e geralmente ela coloca esse código, que é o código de atendimento de 24 horas. O paciente não deixa de receber o serviço, né? Não deixa de receber. Quem decide quem vai internar o paciente é o médico da assistência, não deixa de receber. Só quem vai deixar de receber o valor, digamos assim, seria o hospital, né? Teve um paciente que não precisava ter internado. Ele achou que ia internar para alguma coisa, mas não deu certo. Aí a médica ou o médico vai mudar aquele código, vai acabar recebendo menos do que a intenção dele, mas não deixa de internar. Ele tem que internar. Na maioria das vezes não existe esse problema. Então quem pode solicitar é o médico, a RH, o dentista, né, que trabalha no hospital, o cirurgião dentista, do bucomaxilo. E no caso da enfermagem, só quem pode solicitar são os enfermeiros obstetras. Enfermeiros que fazem parte normal e também podem solicitar uma IH. É processada igual a IH solicitada por médico. Então, muito obrigada por ter recebido a gente. De nada. Esse aqui é o sistema. Esse aqui é o SIGTAP. Lembra pra vocês que eu falei dos códigos, desses códigozinhos aqui, que a gente baseia nossa codificação nesses códigos. Então aqui, ó, o código principal dessa IH, a gente vem aqui no SIGTAP, que é esse sistema aqui. Aí a gente coloca o código que ela colocou, só pra ver qual foi o procedimento que foi autorizado para essa IH.
Então, a gente coloca aqui nesse sistema. E aí, ó, vocês viram que foi um diagnóstico e o atendimento de urgência em clínica cirúrgica. É aquele código que dá direito só a 24 horas. Ele pediu uma cirurgia, né? Ele pediu uma correção da coartação da aorta. Então, ela percebeu que foi um prontuário que não teve isso, não teve cirurgia, e ela autorizou só o atendimento de urgência e emergência, às 24 horas. Então, esse sistema também integra também o SI. E esse outro sistema aqui também é o CENES, não sei se vocês chegaram a ver. Esse CENES aqui é uma ficha do estabelecimento de saúde. Então, todo o estabelecimento de saúde tem que ter essa ficha. Então, alguns dados, como por exemplo, CBO. Lembra que eu disse que tem que ter um CBO ligado a um médico responsável por esse procedimento? Esse CBO ele deve estar, por exemplo, cadastrado nesse CENES. Se eu pedir um CBO para médico clínico geral, no meu estabelecimento eu tenho que ter clínicos gerais disponíveis e cadastrados. Se eu pedir, por exemplo, um código para cirurgião vascular, no meu estabelecimento deve ter cirurgiões vasculares e assim por diante. Ele tem que ter habilitações e etc. Tudo isso está nessa fichinha do estabelecimento, que é importante e integrado com o Sistema de Informação Hospitalar, o SI. Certo? Então, são esses 3 sistemas que a gente trabalha.